O que acontece hoje com as pessoas é que elas têm uma visão muito dualista das coisas. E isso é um grande problema, o dualismo. Quando você para analisar os julgamentos, quer dizer, os juízos de valor das pessoas, você vê claramente o certo e o errado. Você vê claramente o sucesso e o fracasso, né? Você vê claramente o bem e o mal, não é? E é lógico, nós temos essa visão dualista porque isso verdadeiramente existe, né? Nós percebemos o que é bom e o que é mal. Nós percebemos o que significa sucesso e o que significa fracasso, né? Nós percebemos o bem e o mal. E todo esse conjunto de percepções, eles de uma certa forma fazem parte da realidade, não é? Quando alguém, por exemplo, te trai, você não vai ver isso como bom, você vai ver isso como mal, não é verdade? Só que o que pode nascer dessa traição? Vamos analisar a história do cristianismo. Isso é muito interessante. Pega a história de Cristo. Se você for pegar a história de Cristo, você vai ver que ele não seria o que foi se não fosse por uma traição. Não é? Quem provocou a morte gloriosa de Cristo? Judas Iscariotes, o traidor. É ele quem vai conspirar contra Cristo com os fariseus, para que eles pudessem capturar Cristo e entregar nas mãos dos romanos. Entenda que isso já estava planejado por Deus. Isso já estava planejado por Deus. Era realmente para isso acontecer? Né? Segundo a Bíblia. E só que se não fosse esta pequena engrenagem chamada Judas, isso não teria acontecido. Isso só foi acontecer porque Judas foi lá e o traiu. E então Cristo é crucificado e a partir daí ele é glorificado, né? Segundo a história, Cristo ele ressuscita e sobe aos céus para sentar-se à destra do Pai, à destra de Deus. Não é? O que fez dele um ser imortal e poderoso. Né? Então você vê que a traição para Cristo, ela foi boa. A traição para Cristo ocasionou num efeito que fez, que permitiu o cumprimento do seu propósito. É interessante porque as pessoas, elas quando leem a história do cristianismo, elas não entendem muito bem isso. Os seres humanos mataram a Cristo. Sim, os seres humanos mataram a Cristo. Só que o que você precisa entender é que o propósito de Cristo era ser sacrificado. É isso.
que as pessoas elas não entendem na história do cristianismo. Deus envia Cristo com o propósito de ser sacrificado, pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que enviou o seu Filho unigênito. E o objetivo dele era ser crucificado, contanto que ele tinha pleno conhecimento do seu propósito. Entende? Em verdade vos digo que eu restauro este templo em 3 dias. Né? Jesus vai dizer isso para os fariseus não vão entender. Ah, então quer dizer que esse templo que foi construído por anos, você restaura ele em 3 dias? Quem você é? Você é o Todo-Poderoso? Só que, claro, os fariseus não estavam conseguindo entender que Jesus estava falando dele. No momento em que ele for ressuscitado, ele levou 3 dias para ser ressuscitado. Não é? Ele era o lugar de adoração, ele era o templo. Na alegoria que ele estava contando. E este era o propósito de Cristo. Deus enviou ele especificamente para isto. Para ser sacrificado e desta forma, né, ele cumpriu o propósito dele. Eu não tento entender tudo que Deus faz, porque eu acredito que é uma mente superior à minha. E falar com tanta propriedade acerca daquilo que Deus faz, eu acho que é até tolice. Porque eu acho que numa mente que tem toda a onisciência, a onipresença, a onipotência, ele pode, né, pensar muito além daquilo que eu penso. Mas o que eu quero que você entenda é que no nosso pensamento dual, a gente muitas vezes despreza aquilo que tem de bom naquilo que consideramos mal. Percebe que muitas vezes nós fazemos um juízo de valor dual, mas que ele necessariamente não condiz com o real? Imagina se Cristo ficasse abatido por ter sido traído e se suicidasse por causa dessa traição. Ele não seria absolutamente ninguém. Ele não seria conhecido hoje. E ele não teria cumprido o propósito para o qual Deus o enviou. Sua vida não seria repleta de glória como foi. Você capta isso na história? Você consegue captar isso na história? Porque eu muito pensei sobre isso. E eu comecei a racionalizar acerca do nosso pensamento dual. E quando eu percebi tudo. Nossa, nós estamos dualizando o mundo. Mas não estamos levando em consideração a realidade em questão. A realidade na qual nós vivemos. Não estamos levando isso em consideração. Nós estamos taxando tudo como certo e errado, bem e mal, mas não estamos olhando para a realidade. Uma traição não necessariamente pode ser ruim. Ah, o meu marido me traiu. Isso não é ruim? Ah, a minha mulher me traiu. Isso não é ruim? Olha. Pode ser que você não esteja olhando a situação por completo. Por quê? Se o seu marido traiu você, ou se sua esposa traiu você, isso pode ser uma coisa boa. Mas como assim, Eric? Você vai dizer que isso pode ser uma coisa boa? Isso é loucura.
Em que momento você parou para pensar que você poderia estar convivendo anos com uma pessoa que não tem o desejo real de estar do seu lado? Em que momento você parou para pensar que você poderia estar convivendo por um período de tempo ou que você poderia tardar aquilo que um determinado momento iria acontecer? Não seria melhor ser traído agora do que ser traído mais para frente? Não seria melhor ser traído com 20 e poucos anos do que ser traído com 40 anos de relação? Não seria melhor ser traído com 2 anos de relação do que 5? Você percebe como a realidade ela foge totalmente do dualismo? Como aquilo que nós taxamos como ruim, muitas vezes, peraí, nem é tão ruim assim? Mas o que acontece com a nossa visão limítrofe do presente? Nós não conseguimos enxergar as coisas no futuro. E é natural do ser humano. O futuro está escondido dele. O futuro é uma coisa que ele não consegue abarcar. Por quê? Porque o futuro é inexistente. E aí nós entramos na coisa mais importante para gerar a paz mental que todo indivíduo humano procura. Para gerar aquilo que os estoicos chamavam de ataraxia, a tranquilidade da alma. Para gerar aquilo que os cristãos chamam de a bênção do Espírito Santo. Não é? Que é o momento presente. A vida no momento presente, a vida no aqui e no agora. Uma coisa que você vai encontrar em comum em todas as filosofias. O budismo vai dizer, esteja no momento presente. O taoísmo vai dizer, esteja no momento presente. O estoicismo vai dizer, esteja no momento presente. Ora, mas como todas as filosofias dizem isso? A própria psicologia vai ver a necessidade de incorporar uma coisa chamada atenção plena ou mindfulness. Por quê? Porque a própria psicologia percebeu. Nós não estamos no momento presente. É lógico, quando o indivíduo chega para consultar com um psicólogo, ele vai falar, mas isso é porque anos atrás aconteceu comigo isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Assado. Mas sabe o que acontece? Eu tenho um medo muito grande disso acontecer. Futuro. Você nitidamente capta que a vida das pessoas, ela não está no agora, ela está ou no passado ou no futuro. Você pega os relacionamentos, você vê que o grande problema dos relacionamentos é o quê? A infecção do passado naquele momento presente. Você vê as pessoas sendo assustadas pelo seu próprio passado e não permitindo com que o relacionamento seja presente como ele deveria ser. Ou seja, eu vivo por aquele, como eu já comentei em algum podcast aqui, aonde eu falei sobre o impacto que gera numa relação futura o abandono de um pai na vida de uma criança.
como o abandono de um pai na vida de uma criança gera um impacto significativo e muito negativo numa relação futura, quando ela for adulta com uma outra pessoa. Como isso ainda ressoa lá na frente, não é? Isso é estar convivendo com os fantasmas do passado, não é? Isso é ainda estar com aquele passado latejando. E isso infecta o momento presente. Para você ver, o passado e o futuro infectam o momento presente. Este momento presente, que é o aqui e o agora, onde nós deveríamos estar, era onde deveria ser a nossa imersão. E por que deveria ser a nossa imersão? Porque é a única coisa que há, é a única coisa que existe. O momento presente é a única coisa que existe. É este momento. Agora, o que você está fazendo? Você está me ouvindo. É este momento, você está me ouvindo. Não existe, ainda não existe a hora seguinte. Independente da hora que você esteja me ouvindo agora, não existe a hora seguinte. Ela é previsível, ela vai chegar, lógico, mas ela ainda não existe. Mas o que nós estamos pensando? Talvez você esteja me ouvindo aqui pensando numa coisa que você tem para fazer daqui a 1 ou 2 horas. Ou seja, este momento ele não está sendo aproveitado. Porque a sua mente não está no agora, ela está lá na frente. Percebe como isso é um problema? Porque isso está tirando você da estrutura do real. O que é real é o momento presente. Mas a sua mente não está no presente. Ela não está sendo funcional no aqui e no agora. Mas ela está emulando algo lá na frente, pensando em algo lá na frente. Ou seja, ela saiu disso que é real e passou para algo que ainda é ficção. Algo que é pura imaginação, porque você está projetando imaginativamente o momento futuro. O que é, e entenda uma coisa, isso é a fonte das preocupações, isso é a maior fonte de ansiedade existente na face da Terra. Isso é a maior fonte de ansiedade na face. Eric, mas eu tenho coisas para me preocupar. Por que você não deixa os problemas lá da frente para resolvê-los lá na frente? Mas agora desfruta deste momento, ou busca treinar isso em você, desfrutar deste momento presente. Tá tomando um café agora, saboreie esse café, extrai o máximo deste café, sabe? Agora há pouco eu estava tomando um café, eu estava tentando fazer isso. Eu estava tentando extrair o máximo do sabor do café. Mas foi um café maravilhoso. Foi um café maravilhoso. Em que momento você já parou para pensar que as suas experiências elas poderiam ser 10 vezes melhores e só não são porque você não está presente nelas? Isso é uma coisa relevante para você pensar, e não só para pensar, para você executar. E estar presente neste momento é a melhor coisa que nós podemos fazer para estar situados na realidade. Para que nós consigamos, de fato, olhar para a realidade como ela é, experimentar a realidade como ela é. E isso é que nos faz ricos, de fato. Às vezes eu me perco pensando sobre isso, porque de fato essa é a coisa mais importante que há. Essa centralização da nossa vida na realidade, esse apoio da nossa vida na realidade, parar de querer mascarar a realidade, parar de querer nos mascarar, parar de querer viver para agradar as outras pessoas, parar de querer viver para agradar a sociedade, eliminando por completo aquilo que é a nossa própria autenticidade.
O que é a nossa autenticidade? É essa nossa capacidade de ser original. É essa nossa capacidade de desejar, assumir que desejou e talvez correr atrás ou mitigar esse desejo. É essa nossa capacidade de ser verdadeiro com nós mesmos. Eu senti um impulso sexual que eu não estou entendendo de onde isso vem. Ou eu senti uma coisa que aos olhos do cristianismo é um pecado. Mas isso é próprio meu. É uma coisa que está surgindo em mim. É uma coisa que está surgindo em mim. Ora, pode ser... Aí o que você vai pensar? Isso é mal. Aí o que você vai pensar? Isso é bom. Isso é mal ou isso é bom? Você vai taxar isso dessas duas maneiras. Mas em nenhum momento você vai pensar isso é próprio do homem. Isso é próprio do homem. É considerado pela sociedade abominável? É considerado pela sociedade abominável. É considerado por mim abominável? É considerado também por mim abominável. Só que eu preciso entender que isso é próprio da humanidade. Aí a gente vem meio que com aquele pensamento espetacular de Marco Aurélio, né? O filósofo estoico, onde ele diz: nada acontece com o homem que não é próprio dele. E de fato, aquilo que acontece com o homem é próprio do homem. O desejo sexual mais vil é próprio do homem. Qualquer espécie de desejo vil é próprio do homem. E nós precisamos entender isso como algo que pertence a... mas aí eu desejo... Mas aí você está dizendo para considerar que essas coisas como normais ou até mesmo boas? Não, negativo. Não estou dizendo para considerar essas coisas como normais e boas. O que eu quero dizer é que as coisas elas são unas. Você está num mundo complexo e unificado, aonde as coisas não são tão simples de bom ou mal, mas elas precisam ser entendidas de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais unificada. É isso que eu estou querendo dizer. É eliminar um pouco a dualidade e começar a pensar a realidade de uma forma mais abrangente, mais completa, mais holística. Ou seja, envolvendo uma série de pontos. Buscando abarcar uma série de pontos de vista acerca de um fenômeno. Acredite, isso faz de você um desenrolador de mentes. Uma pessoa que vai ser capaz de olhar para a sua própria vida, olhar para a sua própria realidade e conseguir entendê-la de fato como ela é ou da melhor maneira possível. É para você ver o quanto isso é importante. Existem pontos nos quais a gente tem que melhorar como pessoas, como seres humanos, como homens e mulheres. Existem pontos nos quais nós precisamos melhorar e isto é nítido. Existem coisas que, de fato, elas são ruins e elas são boas. Existem. Existem de fato. Só que o nosso pensar, ele não pode ser tão enviesado naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Eu estou tentando simplificar para você entender a situação. O nosso pensamento ele não pode ser enviesado naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Nós não podemos partir de um viés total e ferrenho de negatividade ou positividade. Mas nós temos que partir de um
pensamento desenviesado. Não existe essa palavra, tá? Eu estou inventando agora. A gente tem que partir de um pensamento que ele não é alienado a nada. Nós temos que partir de um pensamento onde é uma razão pura, vamos dizer assim. Ela não está compactuada com o feminismo, com o socialismo, com o capitalismo, com a direita, com a esquerda, com a teoria do fulano de tal ou do ciclano de tal. Alcançar este nível de desenviesamento nos agrega um nível de pensamento muito mais poderoso. É lógico que nós vamos beber dessas fontes para formar as nossas ideias. Bom, isso é fato. É exatamente isso que nós, inclusive, devemos fazer. Entende? Porque não somos capazes de parir as ideias. Assim, nós precisamos alimentar-nos de outras fontes, de outros pensadores que já pensaram aquilo, né? Porque senão a gente estaria o tempo todo reinventando a roda. Entende? Então a gente tem que primeiro conhecer a roda, conhecer as rodas, para que aí sim a gente possa criar as nossas próprias rodas. Mas o mais importante é a gente buscar este nível de razão pura ao racionalizarmos a nossa própria vida. E eu acho que não tem outro jeito, né? Isso a gente faz com treinamento, isso a gente faz com reflexão, isso a gente faz parando para pensar sobre as coisas. Isso a gente faz desconstruindo também certas construções sociais. Entende? Existe um determinado estereótipo do indivíduo fracassado e existe um determinado estereótipo de um indivíduo de sucesso. Entende? Existe muito isso hoje. Então nós pegamos esse estereótipo do indivíduo fracassado e se alguém se encaixa nele é um fracassado. E nós pegamos esse estereótipo do indivíduo bem-sucedido e se alguém se encaixa nele, o indivíduo é bem-sucedido. Entende? Só que existem milhões de ângulos. Existem milhões de ângulos que nós poderíamos considerar um indivíduo bem-sucedido. Quando você pega Jesus Cristo não foi rico, foi pobre, beirando a miserável. Ele tinha que pedir dinheiro. Não é? Mas o que é um indivíduo hoje liso? Ele não é tido como bem-sucedido. Mas Jesus foi um cara liso. Então, se você enquadra Jesus no estereótipo de sucesso de hoje, Jesus não foi um homem bem-sucedido. Porque o que é o estereótipo do sucesso de hoje? É o cara rico. É o estereótipo de sucesso de hoje. Aquele cara que ele cresce em intelecto, ele é capaz de ver certas coisas que os outros não estão conseguindo ver. Ele é capaz de pensar determinadas coisas extremamente complexas e atingir um nível de pensamento que é capaz de gerar um determinado valor para a sociedade, que logicamente não é visível por todos ainda. Este cara, ele, se não tiver dinheiro, ninguém vai ouvi-lo. Ninguém vai dar credibilidade a ele. Você tá entendendo? Se ele não tiver, por exemplo, 100 mil seguidores no Instagram,
ninguém vai dar ouvidos para ele também, ninguém vai dar credibilidade. Se ele não tiver uma fanpage no Facebook, onde os seguidores transbordam, a mesma coisa. Se ele não tiver um canal no YouTube onde os seguidores transbordam, a mesma coisa. Se ele não tiver um TikTok onde os seguidores não estão transbordando também, a mesma coisa. Se ele publicar um post riquíssimo, mas com 10 curtidas, bom, ninguém vai dar atenção. Você está vendo como as pessoas, elas, de uma certa forma, elas estão totalmente imersas no estereótipo de sucesso? E como elas estão totalmente imersas naquilo que a sociedade define como bem-sucedido? E note, grande parte das pessoas estão buscando se enquadrar dentro desses sistemas. Dentro desses sistemas de crenças, dentro desses sistemas de visões, desses tipos de visões. Para ser considerado bem-sucedido pela sociedade, eu preciso de uma conta no Instagram com muitos seguidores, eu preciso de posts com muitos likes, eu preciso de muito dinheiro na minha conta bancária e de carros luxuosos. Pum. Eu tenho tudo isso? Tenho. Então eu sou bem-sucedido. E é geral, tá? Grande parte das pessoas, ou todas, quase todas, vão ver essa pessoa como bem-sucedido. Se ele não tiver nada disso, ele não é um homem bem-sucedido. Mas aí, o cara, ele tem uma esposa que ama ele tem um filho que ama ele. Entende? Ele tem uma família bem unida. E que as pessoas lá dentro se amam. Ele tem um juízo de valor especial, onde ele consegue pensar muito bem as suas situações e as situações sociais, a ponto de ser percebido por outras pessoas como um cara sensato e inteligente. Mas ele é só mais um. Por quê? Porque ele não tem 100 mil seguidores. Porque ele não tem 1 milhão de likes num post. Ele é só mais um. Então você vê o quê? Uma sociedade totalmente estereotipada. Não é? Uma sociedade que ela basicamente tem uma forma de ver e de pensar que é fixo, que não tem uma determinada flexibilidade, a ponto de mudar a percepção acerca de determinadas pessoas e ser incapaz de perceber e reconhecer o sucesso verdadeiro de alguém. Então, quando nós observamos isso, a gente vê uma série de pessoas tristes porque suas contas no Instagram não têm seguidores, a ponto de surgir um mercado onde as pessoas podem comprar seguidores. Então, nós vemos uma série de pessoas tristes porque seus posts não têm likes. E então elas começam a pensar, será que eu sou feia? Será que ninguém é capaz de me amar? Será que não sou desejável?
Então nós vemos uma série de pessoas tristes porque suas contas bancárias estão zeradas. Entende? E, bom, lógico, ela tem fatores que a preocupam. Isso é um pouco mais complexo do que, por exemplo, essas contas de Instagram e redes sociais, né? Mas tem pessoas tristes porque elas ainda não têm aquilo que é visto como sucesso, aquele tanto de dinheiro que elas deveriam possuir para serem vistas como pessoas de relevância. Mas tem coisas na vida dela que ela pode estar fazendo com sucesso. Então, o que eu quero trazer para você é como a dualidade ela nos faz perceber uma coisa de uma forma rígida e como é importante a gente ter flexibilidade no nosso pensamento para que a gente consiga olhar para a realidade e ver a realidade de uma maneira específica, real, e ver a realidade como ela verdadeiramente é. Contemplar a realidade como ela verdadeiramente é. E nossa, acredite, isso hoje é uma coisa muito difícil. As pessoas cada vez mais vivem de aparências. As pessoas cada vez mais se importam com a sua imagem. Uma crítica, nossa, pode ser o final do planeta Terra. Se alguém diz para ela que ela é feia, então, putz, não tem o que ela faça para se ver como uma pessoa bonita. Ela confia mais na opinião dos outros do que na sua própria. Aquilo que sai da boca dos outros tem mais credibilidade do que o que sai da boca dela. Não sei se você está percebendo, mas isso é o maior veneno para a autoestima que hoje nós enxergamos na sociedade. Por que temos tantas pessoas com baixa estima na sociedade? É exatamente por causa disso. Eles são incapazes de confiar naquilo que sai da sua própria boca e atribuem muito mais peso àquilo que sai da boca das outras pessoas. Esse é um dos maiores venenos da autoestima. E qual é o caminho para a gente resolver isso? Desenvolvendo esta razão, que eu chamo de razão pura. Isso foi o nome que eu dei, tá? Isso foi o nome que eu dei. A gente sabe que tem também esse nome também foi dado à teoria de Kant, o filósofo, né, onde ele, inclusive, tem um livro chamado A Crítica à Razão Pura. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando desta razão pura que é este pensamento desenviesado, que é este pensamento onde ele não está alienado a algo, mas ele é rico de autenticidade do próprio ser e ele busca a verdade em sua própria essência. E é onde você consegue ver a realidade como ela é e não algo rígido e contaminado por aquilo que a sociedade pensa sobre essa determinada coisa. Entendam? Entende? Então, é exatamente esse aí o caminho para você se libertar de grande parte dos problemas psicológicos que hoje abordam as pessoas. É exatamente esse o caminho para você se libertar da baixa estima, da ansiedade doentia, da própria depressão. Tá aí o caminho. Entende? Então, se você não quer ser infectado por essas coisas, desenvolvam isto que eu acabei de definir como razão pura